câmera do Victor tá meio travada. Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês assistindo nosso programa, nosso vídeo. Nós estamos tentando a primeira edição aqui do programa, aqui do canal do YouTube da VF TV, chamado Fute Debate, um programa que eu chamei o Gustavo e o Samuel para comentar sobre as rodadas dos campeonatos nacionais, né? Vamos comentar sobre a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Tudo bem com vocês dois? Tudo certo, Victor? Tudo bem, e aí? Beleza. Bom, vamos começar falando então sobre os jogos da primeira rodada. Vamos começar falando sobre Corinthians e Coritiba, né? Um jogo que achei que o Corinthians ia vacilar novamente, né? Começar falando com o corintiano aqui, eu sou corintiano também, mas começar falando primeiro com você, Gustavo, como foram as suas impressões sobre o jogo, né? Graças a Deus, o Thiago Nunes, né, fez as alterações necessárias e o time acabou ganhando do Coritiba, né? Se não ganhasse, vai ser uma vergonha, né? Mas como é que são as suas impressões sobre o jogo? Boa noite. Boa noite. Pra começar, eu achei que o time começou meio mal, assim, tipo, não conseguia se impor no jogo. O Coritiba começou dando uns sustos até no começo. E aí depois teve o jogador expulso, facilitou um pouco, né? Porque o time do Coritiba já era meio limitado. E aí com jogador a mais fica tudo mais fácil. Eu gostei do Arauz, do Corinthians. Eu achei meio desnecessário entrar com praticamente 3 volantes, né? Contando que o Ramiro é quase um volante também no time, com o Gabriel, o Cantillo e o Ramiro. Achei que poderia ter entrado com o Luan e o Arauz jogando juntos ali. Aí o Corinthians fez o gol com o Léo Natel também, abriu o placar, depois tomou um empate numa falha do Sid Clay, ridícula. E depois no segundo tempo conseguiu fazer 2 e 3 porque o Coritiba se tornou ofensivo, né? Jogou para segurar o empate. Mas eu achei que poderia ter sido melhor. Tipo, foi bom porque conquistou os 3 pontos, mas poderia ter sido melhor, né? Mas você acha que, que de certa forma o Thiago Nunes tem que manter o Arauz, time titular? Pra mim, o Arauz tem que ser titular. Não sei se o Thiago Nunes ele vai voltar com o time jogo contra o Fortaleza na próxima quarta-feira, mas o Arauz pra mim é titular absoluto pelo que tá jogando. O Arauz pra mim tem que ser titular, mas assim, o Luan, pelo que a gente sabe que ele pode jogar, eu não tiraria ele do time também. Eu levaria em conta jogar com os dois juntos, o Arauz e o Luan. E aí você teria o Otero, talvez. Podia ser o Otero e o Arauz armando, ou o Vital e o Arauz. Ou até abrir o Mosquito na ponta, sei lá, algum jeito, e o Luan de segundo atacante um pouco mais atrasado atrás do jogo, entendeu? Porque, Entendi. pra ser bem sincero, o Léo Natel jogou ontem, ele fez o gol, assim, mas eu não vi nada demais nele. Pra ser bem sincero, no Mosquito eu vi, ele conseguiu ir pra cima, jogou bem. Mas no Léo Natel, não vi nada demais. Bom, agora eu queria perguntar pra você, Samuel, como é que você que viu você que falou que viu uma parte do jogo do Corinthians, quais são suas impressões sobre esse Corinthians? Você acha que que o Corinthians pode, de certa forma, não brigar pelo título, eu acho isso uma possibilidade bem improvável, eu acho impossível praticamente, mas pra você uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, na sua opinião, né? Suas impressões sobre o Corinthians, né? Sobre o jogo contra o Coritiba, né? Quais foram as suas impressões? Então, né, cara, eu acho que o que bate principalmente, né, dessa parte que eu acompanhei, assim, do jogo foi a impressão do Corinthians no primeiro tempo, né, assim, passou mesmo, assim, comparando com o Flamengo, né, que eu acompanhei o jogo contra o Curitiba na última rodada, o Curitiba é um time, assim como o Gustavo citou aí, é um time limitado, né, mas só que às vezes chega com perigo, né, então eu acho que dessa parte eu vi que o Corinthians precisa de alguns ajustes assim específicos do Thiago Nunes. Eu acho mesmo que eu concordo com isso que o Gustavo também falou, que pode testar o Arauz e o Luan jogando juntos, né? Porque eu acho que um dia eu estava assistindo um vídeo seu, uma análise sua, Victor, que você mesmo falava quando o Jô voltou para o Corinthians, que você falava que ele não seria o mesmo Jô de quando ele saiu, né? E assim, cara, eu acho que poderia ser uma grande oportunidade usar o Luan assim, porque o Corinthians poderia ter um meio de armação que chega, que pega a bola dos volantes para trazer para o ataque, e também um jogador mais móvel ali para trabalhar como segundo atacante, que poderia ser o Luan. E aí
eu não sei como encaixaria o Otero nesse sistema, né? De meio campo aí do Corinthians. Mas, assim, essa parte de disputar pelo título, eu acho que, assim, a briga do Corinthians nesse momento seria para pegar um G4 ali. Eu acho que a chance de pegar um G4 não é nada impossível, na minha opinião. Entendi. Bom, a minha opinião sabe, eu pensei ontem que, bom, o time iniciou, na minha opinião, mais ou menos, na minha opinião, o jogo de ontem, eu achava que ia ser, sabe, mais uma partida que o Corinthians poderia tropeçar, na minha opinião, né? Daí teve o pênalti mal marcado, na minha opinião, né? Que depois voltou, que o João bateu e perdeu, depois voltou e o João perdeu novamente, né? O goleiro se adiantou, né? Mas eu pensei ontem que ia ser mais uma partida que, porra, Corinthians jogando mal novamente. Tava até pensando em dormir, sabe? Podia ter com esse timinho, com esse timeco aí. Mas o Thiago Nunes fez as alterações necessárias, né? No segundo tempo, pelo menos, e o time jogou bem, né? Botou o Ederson pra jogar junto com o Cantígio, que pra mim é essa dupla de volante titular, né? Não tô falando que é pra largar a mão de vez do Gabriel Ramiro, não é isso, mas em jogos como esse, quando você vai pegar times inferiores, né, como o Curitiba mesmo, tinha sido uma partida, até agora não venceu, bota um time mais ofensivo, né? E o Thiago Nunes botou pontas e, na minha opinião, tem Corinthians meio que mostrou que talvez tem pontos que possam colaborar, não para serem titulares, mas para colaborar, como o tal do Léo Natel, que fez o gol ontem, que a bola desviou, e o Gustavo Mosquito, que eu confesso que não estava botando muita confiança, acabou me surpreendendo positivamente. Os méritos do Thiago Nunes, que está dando oportunidade para os caras, na minha opinião. E o Jô fez mais um gol, né? 6 jogos, 4 gols, né? Jô, né? Nosso filho do Terrão, né? Cria do Terrão. E o gol do Jô, mais um gol, o quarto dele na temporada já do Corinthians. E o Gustavo Mosquito fechou o caixão. O Corinthians já estava morto na partida. Boa vitória do Corinthians, na minha opinião, né? Vamos ver como vai ser o time na temporada, né? Após o confronto contra o Fortaleza, que é outro confronto que precisa vencer para embalar de vez para o Campeonato Brasileiro. E bom jogo bom jogo do Corinthians, principalmente no segundo tempo, né? E bom, isso a gente já falou sobre o Corinthians, né? Vamos agora, né? Só Passar a pra pontuação do terminar aqui, Pode falar, é, pode falar. eu acho que se ganhar a quarta do Fortaleza e conseguir ganhar o clássico no domingo, pode mudar muita coisa aí no rumo da temporada. Pensando bem, Pra isso, ser o clássico, principalmente contra o São Paulo, vai dar muita confiança. Tudo bem que o São Paulo é um Uhum. freguês do Corinthians, né? Mas vencer clássico sempre embala o time, né? O Corinthians várias vezes que venceu clássicos e embalou pro resto da temporada, né? Só a gente lembrar anos atrás, né? Até próprio 2017, né? Então bem um bom ponto citado pelo Gustavo. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai falar do São Paulo, né? São Paulo que empatou hoje com o Bahia. Agora vamos falar sobre Flamengo e Grêmio, né? Um jogo que, de certa forma, não foi o que eu esperava, sabe? Eu esperava ter um jogo com mais oportunidades, né, que as duas equipes, na minha opinião. Se tratando de duas equipes postulantes ao título, o Grêmio, que parece que, né, pelo que a gente viu até agora, provavelmente vai. Tomara que não largue, mas parece que tá largando, obviamente, o Campeonato Brasileiro, né? O Grêmio, na minha opinião, leva muito a sério demais essa coisa de ser um time muito copeiro. E o Flamengo que decepcionou novamente, na minha opinião, né? Não é, por enquanto não é a mesma equipe do Jorge Jesus, né? É uma equipe mais, né, mais limitado, não, falei a palavra errada, que não, o Domenech Torrente não deu o estilo total ainda à equipe, né? E vamos começar falando com o flamenguista aqui do time, o que você achou do jogo? O que você achou do jogo, Samuel? Então, né, cara, eu acho que o Flamengo teve, assim, o melhor jogo do Flamengo até agora foi o do Curitiba, né? Na minha opinião, né? O Flamengo criou mais naquele jogo. Nesse jogo, a gente viu, né? O Flamengo, na minha opinião, nos primeiros 15, 20 minutos ele estava jogando melhor do que o Grêmio, mas aí num erro da zaga, né? De bobeira de marcação ali. Esse Léo Pereira, para mim, que é um jogador que não. Ele veio para substituir o Pablo Mari, mas assim, ele não tem a mesma coisa. Ele tem sempre o espírito assim de querer armar jogadas, mas ele não cumpre o papel defensivo dele, assim, na minha opinião. Ele não cumpre o papel defensivo que ele supostamente teria que cumprir. E assim, o Flamengo errando muito passe, assim como todos os jogos, na verdade, o Flamengo criava assim jogadas, a jogada chegava na ponta, mas na hora do último passe, na hora do vamos ver, o Flamengo
não conseguia chegar, não conseguia chutar. Mas ali no segundo tempo, né? O Flamengo tava morto também. Numa jogada assim do Vitinho. O Vitinho, na minha opinião, ele jogou muito mal contra o Atlético Goianiense, mas nesse jogo do Grêmio, quando ele entrou, ele fez bem, ele buscou o jogo, ele entrou, ele supriu bem a falta assim do Everton Ribeiro, que ele faz no time, assim. O Everton Ribeiro é um cara que abre espaço, ele vai buscar a bola, sempre tá lá para ajudar o Gerson ali na saída de bola. O Vitinho fez muito bem isso, e num lance que, se eu não me engano, ele que chutou a bola, acabou saindo o pênalti do Flamengo, né? Na minha opinião, um pênalti claro, né? O Kahneman levanta o braço, a bola bate no braço dele, e é aquela história, né? Eu e meu pai, a gente estava assistindo o jogo e eu estava assim com medo, né, do Gabigol perder o pênalti, mas acabou fazendo gol. E, cara, uma coisa que eu percebi nesse pós-gol do Flamengo é que o time meio que começou a correr, sabe? Começou a dar um pouco de esperança de fazer o segundo gol. O time estava tabelando, estava criando jogada. Mas assim, acabou que o cansaço pesou, né? Já estava pesando nessa metade do segundo tempo. E fala do jogo do Flamengo foi que tiveram muitos erros de passe e erros de marcação que acabaram comprometendo o jogo. Bom, sobre o Léo Pereira que você citou, assim, eu acho que tem que ter tempo com ele, eu acho que ele é bom zagueiro, ele jogou muito bem no Atlético Paranaense, né? Foi da Copa Sul-Americana, Copa do Brasil com o Furacão. Eu acho que tem que ter tempo com ele, cara. Um zagueiro muito promissor, tá chegando de um clube que é o Flamengo, né? E eu acho que ainda vai dar certo com a camisa do Flamengo, eu acho. Você, Gustavo, que viu o jogo, esse empate do Flamengo 1, Grêmio 1, né? Quais são as suas impressões sobre o jogo, né? Sobre o Flamengo, sobre o Grêmio? Quais são as suas impressões? Eu achei que o Flamengo começou ali até os 20 e poucos minutos ali melhor no jogo, mas assim, não conseguia criar chance nenhuma, era mais assim por estar jogando em casa, acho, tentando ir pra bafa. E o Grêmio conseguia se defender, mas o Flamengo ia romper a barreira do Grêmio de defesa. Aí depois o Grêmio igualou, equilibrar. Aí saiu o gol numa falha do El Pereira, como o Samuel falou. O El Pereira falhou, acho que é um bom zagueiro. Então tem que dar continuidade para ele. Aí no segundo tempo o Grêmio abdicou de jogar, mas o Flamengo também não criou nada. E aí o Kahneman vacilou muito no pênalti, porque foi um pênalti muito bobo. Ele meteu a mão na bola sem precisar. E aí, pênalti claro, e o Gabigol empatou o jogo de pênalti. Sim, a minha impressão sobre o jogo, eu vi esse jogo, né? Também vi um pouco de Atlético Paranaense e Palmeiras, mas eu vi a grande parte do jogo do Flamengo, o Flamengo tá longe de ser o ideal, o torcedor lembrar aquele que foi com o Jorge Jesus, como eu falei aqui antes de dar a voz pro Samuel, mas assim, tem que ter tempo, é só o terceiro jogo, quer dizer, só o quarto jogo do Domenech Torrente, né? O Flamengo, pra mim, até que começou, o jogo pra mim até que começou equilibrado, sabe? Porque o Flamengo, apesar de parecer ser um pouco melhor, não tava criando grandes chances. E o Grêmio passou a equilibrar ainda mais a partida no meio do primeiro tempo e acabou fazendo gol, né? Numa bela jogada, um belo passe do Alisson pro PP, que tem uma difícil missão de substituir o Everton Cebolinha, né? Que foi pro Benfica. Fez um belo gol, 1-0 pro Grêmio. E no segundo tempo, o Flamengo o Grêmio já poderia ter matado o jogo logo no início do segundo tempo, aquela jogada que o Diego Souza chutou para fora, né? Daí a frase, quem não faz leva se aplicou pro Grêmio também, né? E daí o Flamengo tentava, mas não jogava bem, sabe? Porque apesar do Flamengo ter mais posse de bola, ficar no ataque o tempo todo, o Flamengo não criava grandes chances. O Grêmio tava seguro, né, na minha opinião, mas o Grêmio, pra mim, errou ao recuar demais, sabe? Errou pra mim ao recuar demais, na minha opinião, e o Flamengo, eu sempre falo, que com esse time do Flamengo, você tem que ter uma atenção redobrada, desculpa. Porque esse time do Flamengo pode estar mal no jogo, mas na individualidade eles podem resolver, né? Por exemplo, só a gente relembrar nas finais do Campeonato Carioca, eu lembro do lance do segundo gol do Flamengo na primeira final, que o zagueiro,
que o jogador do Fluminense perdeu a bola e o Flamengo foi pro ataque e fez gol com o Michael na individualidade, né? Roubada de bola, essas coisas. Com esse time do Flamengo tem que sempre ter atenção e o time do Flamengo é O Egídio no chão, né? um pênalti. Que o Gabigol deixou o Egídio no chão, esse gol, não foi? Foi. É isso. Daí o Flamengo achou o pênalti nos minutos finais, né? Que isso que eu falo da atenção redobrada, né? E o que foi pênalti, no início eu acabei não achando, porque tem a regra que bate primeiro numa parte do corpo, depois bate na mão, daí não é pênalti, mas bateu primeiro na mão do jogador do Grêmio, o Kahneman, que pra mim não fez uma partida muito boa, um zagueiraço, mas não fez uma partida muito boa. E o Flamengo empatou com o Gabigol, que tava no jejum de fazer gols, né? E eu vou passar a bola, perguntar dos dois, né? O Gabigol, ele vinha fazendo, primeiro pro Samuel, né? O Gabigol, ele vinha fazendo gol a cada jogo, né? Principalmente no ano passado, né? E por que esse jejum de gols? Que terminou na partida contra o Grêmio, né? Mas foi no gol de pênalti, né? E o que você explica esse jejum de gols do Gabigol que terminou ontem? Cara, Primeiro assim, você. eu acho que essa parte do jejum de gols do Gabigol é mais um conjunto da obra, né? Porque você vê, assim, que o Flamengo, o que buscava, a bola sempre chegava no Gabigol, por quê? Porque sempre vinha um lateral para passar a bola para ele, sempre chegava o Arrascaeta, sempre chegava o Everton Ribeiro, Bruno Henrique. E, cara, a bola não chega, porque o Flamengo não cria e a parte final dessa criação era sempre a parte que terminava em gol, né? E aí eu acho que é o conjunto, assim, do que aconteceu. E eu acho que se o Flamengo encaixar completamente assim o time, né, com o Domenech, também eu acho que tem que ter paciência. Eu não estou cornetando o Domenech, eu acho que pode trazer resultado sim. É uma maneira diferente de pensar o jogo, que a gente não está acostumado, mas que se fosse para dar continuidade ao projeto do Jorge Jesus, teria que pegar um cara assim da base, assim, não, cara da base não, um treinador como aquele Mauricinho que era treinador interino. Então, assim, eu acho que essa parte que os torcedores têm que se acostumar que nunca vai ser o mesmo estilo de jogo. A gente sempre vai estar sujeito a mudanças e esse jejum do Gabigol, na minha opinião, se deve a essa parte aí do conjunto do Flamengo como um time, e não somente da individualidade do próprio Gabigol. Claro que também tem parte dele envolvida nisso, que ele perdeu gols na cara do gol, né? Isso aí pode estar ligado à parte física ou até psicológica do jogador, mas sim, fase ruim acontece, né? Com qualquer jogador. E também, assim, eu espero muito do Gabriel, né? Espero que ele consiga fazer tantos gols quanto na temporada passada, né? Pro bem do Flamengo, né? Assim, eu queria te perguntar também, como é que você avalia o lateral esquerdo do Flamengo, né? O Maurício Isla, né, que veio para substituir o Sim, Rafa. o Isla. Como é Então, que você avalia ele? Você acha que vai fazer bem a função de substituir o Rafinha? eu tava vendo até um comparativo entre os dois jogadores, né? Que eu vi, até pesquisei sobre o Isla. Eu ouvi falar que ele é um lateral, assim, eu não acompanhava muito ele, né? Mas já jogou na Juventus, no Cagliari da Itália, já jogou em vários times grandes, estava jogando no Olympique de Marseille. E, assim, pelo que eu vi, ele é um lateral muito rápido, recompõe bem, defende bem, chuta bem. Isso que é uma coisa que pode ajudar, né? Porque o Rafinha ele não chegava muito para chutar pro gol. E tem até um gol muito famoso que ele fez na Copa América, acho que foi na Copa América de 2015, não lembro se foi 15 ou 16, nas quartas de final, que ele fez um gol bonito, chutou assim no canto. E eu também fiquei sabendo que ele chega muito bem na linha de fundo. E assim, a expectativa é boa, né? Agora com a lesão do João Lucas. Espero que ele seja regularizado logo no bid para poder já estrear. Entendi. Agora eu vou, pra gente encerrar esse assunto do Flamengo, eu quero perguntar pra você, Gustavo. Você acha que precisa faltar para o time do Flamengo encaixar para o restante da temporada?
Então, eu acho que o trabalho do Domenech ver se vai dar certo precisa primeiramente de tempo, né? Porque ele não teve tempo ainda para trabalhar, treinar o time. Mas assim, é perceptível já que é um time diferente do Jesus. Eu achava que o time do Jesus, assim, ele conseguia quebrar as defesas, as linhas de defesa, tipo, com mais facilidade. E também é uma armação mais rápida. O Domenech acho que é um pouco mais de tocar a bola, esperar um pouco mais, armar com mais calma. Mas até agora não tem mostrado, mas acho que tem que esperar, tem que dar mais tempo. Sim, agora a gente vai entrar em um outro assunto, né? Já vamos falar sobre os jogos de hoje, né? A gente teve os resultados quer dizer, mais especificamente dos jogos de São Paulo e Bahia, um pouco de Sport Santos, também de Ceará e o Vasco, eu vou falar um pouquinho do Vasco no finalzinho. O que eu ia falar com vocês eu ia falar um pouco com vocês vou falar do primeiro do jogo São Paulo e Bahia, né? Teve um empate do São Paulo por 1-1 no jogo, né? Que ainda o São Paulo, na minha opinião, tá em crise. Tô até olhando no celular para ver se rola uma possível demissão do Fernando Diniz, mas você estava assistindo o jogo Sport Santos, né? Que você me falou, né? Mas Mas eu eu acho vi o que. finalzinho do São Paulo. E enquanto estava no intervalo, eu vi também um pouquinho do primeiro tempo. Então, como é que você avalia essa questão do São Paulo? Você acha que o Diniz cai mesmo com o empate? Você acha que se salvou mesmo, né? Como é que você avalia, Gustavo? Assim, eu acho que o time do Diniz, ele é o treinador que tem mais tempo de trabalho entre os quatro de São Paulo, né? Eu acho que os quatro estão meio mal, assim, avaliando Santos, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. O Diniz, por ser o que tem mais tempo de trabalho, tá desde o ano passado, ele deveria estar com o time jogando melhor, né? Deveria ser o mais preparado. E também porque, na minha opinião, que tem o melhor time em mãos, não contando o elenco, só o melhor, os 11 melhores titulares. O Bahia começou melhor o jogo também, a parte que eu vi, mas no segundo tempo também desistiu de atacar e o São Paulo conseguiu buscar um empate. Eu acho que deveria se demitir do Diniz já, mas agora se isso vai acontecer, eu não sei. Eu acho que não, mas eu acho que deveria ser demitido. Bom, eu vi uma parte, o primeiro tempo inteiro, praticamente e até metade do segundo tempo. Assim, o Bahia, como você disse, o Bahia começou melhor no jogo, né? O Bahia poderia ter feito mais. Eu acho que o Bahia até poderia, de certa forma, ter feito mais gols, se tivesse aproveitado mais os espaços que a defesa do São Paulo deixava no contra-ataque, né? Mas é. O, mas assim, o Bahia conseguiu um pênalti, né? Que o pênalti foi bem marcado, na minha opinião, um pênalti claro no Rodriguinho. Uhum. Que o emprego do Diniz hoje foi salvo, de certa forma, pode estar sendo salvo por duas pessoas, pelo Thiago Volpe, que defendeu o pênalti do Gilberto, e pelo Luciano, né? O Volpe E também pelo pegou uma Luciano. bola Mas do Elber cara o, a cara e o no segundo tempo. quê? Quê? O Volpe também pegou uma bola do Elber cara a cara no segundo tempo que poderia ter saído o gol do Bahia Sim, também. sim. E era o Uhum. momento, já vou falar do segundo tempo, né? E o Bahia acabou fazendo seu primeiro gol que o Rodriguinho tá jogando muito, hein? Gostei muito do Rodriguinho no Corinthians, acho que talvez tenha sido uma melhor opção do que o Luan, né? Mas, enfim, o Rodriguinho deu um belo passe pro Rossi, né? Que ele já fez uma boa temporada no Vasco no ano passado, tá fazendo uma boa temporada no Bahia. E o. E o. Seu, e o Rossi fez o primeiro gol do Bahia. E na minha opinião, o Bahia, né, na minha opinião, poderia ter feito mais gols até no segundo tempo se tivesse aproveitado melhor os espaços da defesa da defesa do São Paulo, acabou não conseguindo, né? Daí no segundo tempo o Bahia recuou muito, na minha opinião, né? O Bahia praticamente abdicou de jogar. É aquela questão, o Bahia perdeu a intensidade, não abdicou de jogar e acabou meio que nisso aproveitando muito mais o espaço da defesa do São Paulo. O São Paulo tinha um monte de atacantes na área, acabou indo para a barra final, na minha opinião. Quer dizer, foi para a barra final e o São Paulo acabou conseguindo um empate salvador, né? Que por enquanto vai salvando o emprego do Fernando Diniz. Depois eu vou acrescentar um pouco do Fernando Diniz, eu vou passar a bola pro Samuel, depois eu vou falar um pouco do Fernando Diniz. Mas o empate que, na minha opinião, né, que o São Paulo conseguiu a base do chuveirinho, né? Não apresentou evolução, na minha opinião, né? Não apresentou evolução. E vamos ver, né, qual vai ser o futuro do Fernando Diniz, né? Vou passar a bola pro Samuel. O que você achou do jogo do São Paulo, né? O que você achou do jogo?
Então, eu assisti o jogo do São Paulo, assim, 80% do jogo eu tava ligado, assim, e uma coisa que eu reparei, né, sobre essa parte mais tática do jogo, parte do São Paulo, assim, principalmente, que o São Paulo, a maior parte das jogadas criadas pelo São Paulo são quando tem tabela ali no meio de campo, quando os atacantes saem da área, quando o Pablo sai da área para ir buscar o jogo. Eu, assim, cara, eu não consigo ver o Daniel Alves jogando no mesmo nível. É óbvio, assim, pela idade, né? Mas, assim, falando, assim, dessa parte do meio-campo, Daniel Alves jogando no meio-campo. No final do jogo, ele foi lá para essa parte aí do abafa, como o Victor falou, né? Ficava só metendo chuveirinho lá na área, tal, para ver se dava alguma coisa. Mas, assim, o Volpe, na minha opinião, assim, o melhor jogador do São Paulo em campo, salvou várias vezes nesse lance aí do Elber. Eu acho que teve, na minha opinião, nesse lance teve mais deméritos do Elber do que do Volpe, porque o Elber chutou mal também, mas o Volpe também fez uma ótima partida. E, cara, esse time do São Paulo aí, para mim, eu não sei se seria a melhor opção demitir o Diniz logo agora, porque eu não sei se tem uma opção assim muito viável no mercado aqui interno brasileiro, né? Tem técnicos do exterior que eu não sei se não pode mais buscar, né? Porque a janela já está fechada. Então, essa questão do Diniz, eu sinceramente acho que não seria a melhor opção demitir logo agora. Mas para mim foi isso. O São Paulo criou muito pouco também no primeiro tempo. O Bahia começou bem melhor, aproveitando os espaços da defesa do São Paulo, quando o Bruno Alves deu mole, quando a Arboleda deu mole. E o Rodriguinho comeu a bola no primeiro tempo, jogou muita bola. Para mim foi um dos melhores jogadores do Bahia, se não o melhor. Bom, eu queria acrescentar sobre o Fernando Diniz. O que acontece, cara? Eu tenho um pouco de dó do Fernando Diniz, porque é o seguinte, ele tem uma ideia legal de jogo. O Audax ele fez um baita de um trabalho. Lamento muito pelo Audax não ter ganhado aquele campeonato paulista de 2016 em cima do Santos, né? Depois acabou no ano seguinte o Audax acabou sendo rebaixado, o Fernando Diniz ainda, ele acabou indo pro Atlético Paranaense, depois veio o Fluminense, agora o São Paulo. E ele meio que conseguiu meio que arrumar as equipes direito, cara. As equipes que ele treinou, por algum momento, até o próprio São Paulo, acabaram que apresentando um bom futebol. São Paulo tem um certo momento da temporada, antes da parada, acabava apresentando um bom futebol. No Carioca ali do ano passado, né? Ele apresentou um bom futebol até certo ponto, acabou que não conseguiu o time fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro com ele no comando. O Atlético Paranaense a mesma coisa, de certa forma, não conseguia dar uma consistência defensiva para as equipes dele, né? E acabou que até agora ele toma pressão de tudo qualquer lado. Então por isso que eu sinto um pouco de dó dele, cara. As equipes dele também que pegou também são inconstantes, dá para dizer, de certa forma, né? Principalmente o Fluminense e o São Paulo, né? Vocês concordam comigo nesse ponto? Concordo. Primeiro Samuel, você. Victor, eu concordo plenamente com o que você falou, né? Assim, a maior parte das críticas ao Fernando Diniz, ao trabalho dele, são dessa inconstância do time, né? Sinceramente, eu acho muito difícil o São Paulo passar da fase de grupos da Libertadores, porque a LDU é um time muito chato de se jogar contra, e o River, né? Chegou em várias finais de Libertadores nesses últimos anos, né? Com o Galhardo. E assim, como torcedor do Flamengo, eu vi como a LDU é um time assim, difícil, né? Tem alguns torcedores do São Paulo que podem até estar achando que, sim, que o São Paulo vai passar, mas eu acho assim, muito difícil de acontecer devido à situação atual do clube, né? Essa incerteza da permanência do técnico. Eu concordo com você, eu também tenho um pouco de dó do Fernando Diniz, porque eu acho que sim, é um cara com uma ideia de jogo. Eu acho que o que falta também é essa constância, Victor. Concordo muito bem, concordo plenamente com você. Bom,
Bom, sobre o São Paulo na Libertadores, eu concordo, eu não discordo de você, eu acho que o São Paulo vai passar no sufoco, mas eu acho que passa, né, mas não vai ganhar essa Libertadores, é impossível, na minha É. opinião. Eu quero falar sua palavra, Gustavo, você concorda com o que eu falei sobre o Fernando Diniz ou você discorda, o que você tem a acrescentar? Assim, eu concordo na parte que você disse que ele tem boas ideias de jogo, mas na minha opinião, ele é um técnico promissor ainda. Eu não vejo ele como um técnico pronto. Eu acho que ele tinha que se readequar um pouco nas ideias dele, ver umas partes que ele peca um pouco. Eu acho que os times dele sempre têm uma forma meio lenta de criar o jogo. E eu acho que ele tinha que primeiro se readequar, ver o que ele erra nos times dele, e depois de um tempo ele ter uma chance em outro time, um time menor dessa vez, e, e tentar de novo, cara. Mas, assim, readequado, porque eu acho que o sistema de jogo dele, no atual momento, tem muitas falhas, e essas falhas os técnicos não toleram, porque ele largou o Atlético Paranaense na zona de rebaixamento, o time terminou no G6 e campeão da Sul-Americana, depois campeão da Copa do Brasil no seguinte. Ele largou o Fluminense na zona de rebaixamento. O Fluminense até brigou até o final ali, mas não caiu. Mas estava muito mal, ficou até ficar em penúltimo com o Fluminense, eu não lembro, alguma coisa assim. E com o São Paulo, eu acho que esse time já que tá jogando mais, principalmente mais que os outros três grandes de São Paulo, porque ele é o técnico que tá mais tempo lá. E sobre passar na Libertadores, eu acho que realmente é muito difícil. Muito difícil, até porque perdeu ponto pro único time, ó, que é fraco, é Pro binacional, eu acho. Binacional, né? Nacional. Perdeu ponto que não podia lá, perdeu o jogo, mas assim, pode passar, porque o São Paulo tem uma camisa mais pesada que a LDU, né? Mas eu Sim. acho muito difícil também. É, assim, assim, e se essa questão do Fernando Diniz como técnico do São Paulo, também ele tem uma coisa contra a seu favor, né? Que também o São Paulo há tempos que já tá passando por uma crise, né? A gestão Leco, que é o pior presidente da história do São Paulo, péssima gestão do Leco, né? Que demite vários técnicos. O São Paulo, desde 2012, não conquista um mísero título, né? Já são anos e anos de vexame, né? Isso até para times pequenos, que o São Paulo já foi eliminado. Então, isso também pesa contra o seu favor no São Paulo, né? Eu acho que hoje ele. Até tô vendo no meu celular alguma informação sobre se ele fica ou não, mas acho que ele vai acabar ficando mesmo, mas eu acho que a demissão dele, cara, vai ser inevitável. Vai ser Sim. inevitável, na minha opinião. E essa é a minha opinião, se eu queria treinar sobre o Fernando Diniz. Bom, agora a gente vai falar um pouco do jogo do Santos, né? Vitória do Santos sobre o Sport por 1-0. Vou começar com você falando, com você, Gustavo. O que você achou da vitória do Santos por 1-0? Olha, eu vou ser bem sincero, eu acho que o Santos ganhou o jogo de 1-0, mas eu acho que o placar mais justo seria o empate, e se fosse para ter um vencedor, era para ter sido o Sport, porque o Sport jogou melhor no primeiro tempo. No segundo tempo achei meio morno, assim, nem não tinha muitas chances, nem nada. E o Santos acabou ganhando porque tem um time melhor. O time do Sport é muito fraco, teve várias chances, mas os jogadores eram piores que os do Santos e não converteu em gol, e o Santos converteu. Para mim, o resultado mais justo era o empate. E se fosse para ter um vencedor, seria o Sport, mas futebol é assim. O Santos tem jogadores melhores e, para mim, não jogadores melhores, tem jogadores melhores, mas muitos deles em má fase. Para mim, o Santos depende muito do Marinho. O Marinho é o principal jogador do Santos no momento, e sei lá, se tivesse ele do time, o Santos estaria muito pior do que já tá. Bom, agora eu já vou falar aqui do Santos, mas eu primeiro vou passar a bola pro Samuel. O que você achou do jogo Sport Santos, né? Nessa vitória do Santos por 1-0, o Santos que chega a 7 pontos, né, no Campeonato Brasileiro, né? Conquistou vitórias, mas ainda não convenceu totalmente, né? Tanto que o Sport deu muito trabalho no início no primeiro tempo, né? O que você Então, acha do. O que Victor, você acha eu não acompanhei assim tanto o jogo para poder falar assim certamente o que eu achei assim especificamente, mas assim, dos outros jogos que eu fiquei acompanhando do Santos, né? Eu acho que é muito disso que o Luiz Gustavo falou, que o Santos apela muito para a individualidade, né? Alguns jogadores em má fase, né? E o Marinho, né, tá numa fase muito boa, 6 gols em 7 jogos. E, cara, o Santos é um time que
tomara que eu torço para que se reencontre aí com o Cuca, né? Porque o outro técnico, né, o Gesualdo, estava mal. Eu não achava que o Santos iria já demitir o técnico, né? O português logo agora, após a pandemia, porque eu acho que nesse caso seria o mesmo que demitiu o Domenech, né, do Flamengo. Porque assim, o cara pegou o time agora, depois da pandemia, né? Tudo diferente do que era antes, né? Então, eu acho que assim, o que o Santos poderia ter tido era talvez paciência para poder manter um estilo de jogo. E agora eu não sei se o Santos vai ter muito tempo para se reajustar assim o padrão de jogo. Mas eu espero que o Santos se reencontre aí com o Cuca. Bom, sobre o Santos, na minha. Foi o único palpite dos palpites que eu acertei nessa rodada, né? Eu sempre faço no Twitter uma rodada de palpites, que eu falo meus palpites. Foi o único que eu acertei na rodada, 1x0 o Santos a favor do esporte, né? Sobre o jogo, cara, pra mim o resultado mais justo, na minha opinião, era um empate mesmo, né? Porque o esporte no primeiro tempo, né? Meio que deu muito trabalho pro Santos, na minha opinião. O Santos pouco conseguia criar no primeiro tempo, né? Se o Sport tivesse um pouquinho mais de qualidade, teria feito os gols, né? O Sport chegou até a fazer um gol, mas sabe que o atacante lá atrapalhou, né? Tava impedido, né? Daí o Sport acabou não conseguindo fazer o gol. Daí o Santos, no segundo tempo, fez o gol, 1x0, um golaço do Marinho. Ai, como eu queria no Corinthians, mas enfim, né? É o meu ponto que falta no Corinthians. Mas enfim, o Ramiro é um baita de um atacante. Só que o Santos, cara, ele depende muito, muito mesmo da individualidade do Soteldo e do Marinho. Esses dois caras não estão em um bom dia, o time do Santos não existe, cara. Não existe, cara. E sabe, nessa onda, o Santos antes da paralisação, teve dois, até antes, sabe? Assim, o Santos teve dois jogadores que pediram na justiça para sair, para rescindir o contrato, foi o Sacha e o Everson, né, o goleiro, né? O Sacha já tá para acertar com o Atlético Mineiro, né? Mas mas enfim, esses dois jogadores precisam de rescisão do contrato com o Santos na justiça. E cara, se eu fosse o Santos, cara, eu meio que o Santos tá com salários atrasados. Se eu fosse o Santos, eu meio que sentaria para conversar com o Marinho, com o Soteldo, fazer um acordo com eles para eles não acionarem na justiça, para eles não cismarem de acionar o clube na justiça, porque o time do Santos depende muito deles. Depende muito deles e hoje, mais uma vez, a individualidade do Marinho, um golaço, o Santos acabou fazendo 1x0, um gol da vitória, e eu queria acrescentar que o Santos mostra, de certa forma, que apesar de depender muito da individualidade do Marinho Soteldo, o Santos tem um dos principais atacantes do futebol brasileiro. Né? Dos principais atacantes do futebol brasileiro, Marinho e Soteldo. Eu queria acrescentar sobre eles. O Santos tem dois jogadores que, na minha opinião, são essenciais para o futebol de hoje, para o futebol moderno de hoje, que são os pontas que criam jogadas, que voltam para marcar direito. Porque eu vi hoje no jogo o Marinho Soteldo voltando para marcar direito, criando jogadas, mesmo dependendo muito da individualidade dele, sabe? Então hoje, isso já fugiu um pouco do assunto, mas eu queria acrescentar que hoje aqui para o futebol é essencial pontas decentes. E isso o Santos tem, na minha opinião, que pode acabar fazendo o Santos ter uma boa temporada, né? Vocês concordam comigo nessa relação dos pontas? Sim, Victor. Eu acho que até ressaltando um pouco do trabalho até do Sampaoli no Santos, né? Essa questão dos pontas, para reajustar assim o time, né? Ele acabou adaptando o Sacha para virar um centroavante, ele que era um ponta assim, no Internacional e tal. Acabou virando mais um homem de área e tal, para poder liberar mesmo o Soteldo e o Marinho para criar jogadas assim como você falou. E eu concordo sim com você sobre essa questão dos pontas. No caso do Flamengo, os pontas quase não ajudam, as jogadas fluem mais pela quebra de linhas do time, né? Então isso é uma coisa peculiar que o Santos tem e que é uma oportunidade, claramente, assim, de se destacar de certa forma sobre algum desses grandes times, né? Sim, eu acho que eu apostava assim no Santos no jogo contra o Atlético Paranaense, né? Eu apostei lá com meu pai e tal, com algumas pessoas, com alguns conhecidos, eu apostei
que o Santos ganharia o jogo. E assim, eu acho que é isso mesmo, Victor, que o Santos depende muito da individualidade dos dois. O Soteldo quase saiu do Santos no começo do ano, né, para o Atlético Mineiro. E assim, eu imagino eu na pele do torcedor do Santos, como eu ia estar me sentindo se um desses dois jogadores tivesse saído, né? Sim, você concorda comigo em relação a esse ponto que eu falei dos pontas, Gustavo? Para a gente encerrar esse assunto do Santos. Concordo, eu não acho o time do Santos, assim, os 11 iniciais um time ruim. Eu acho que falta elenco, mas assim, os 11 iniciais eu acho um time bom. E os pontas são dois dos melhores aí do futebol brasileiro hoje em dia. Sim, agora, bom, para a gente encerrar o programa, né? Sábado tem a final da UEFA Champions League, Bayern de Munique e PSG. E a gente já. Vamos para os palpites, né? Palpite seus para Bayern de Munique e PSG. Primeiro você, Gustavo. Ah, 2-0 pro PSG com 2 gols do Neymar, né? Você, Samuel. Então, tava pensando aqui, porque o Bayern mais um time, né? O PSG é muito mais, na minha opinião, é muito mais o conjunto dos atacantes lá, né? O Neymar, o Di Maria, até o próprio Icardi e o Mbappé. Então, eu não sei, eu acho que é um jogo muito bom, mas que vai acabar sendo decidido na individualidade. Eu acho que vai dar 2-1 pro PSG. Tá, o palpite eu vou de 4-2 Bayern de Munique, que eu acho que vai conquistar o seu sexto título de UEFA Champions League. Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro programa, Fute Debate. Queria agradecer a você, Gustavo, você, Samuel, por terem aceitado colaborar comigo nesse projeto, né? Aos poucos a gente vai melhorando, né? A própria dicção de falar as coisas, né? Principalmente eu, né? Mas muito obrigado vocês por terem me ajudado, você tá participando desse primeiro programa, que a gente possa fazer muitos mais programas ainda. Valeu. Ainda bem. Obrigado pela oportunidade aí, Victor. Obrigadão aí também pela Então, esse foi o oportunidade. nosso primeiro. Valeu, Gustavo. Esse foi o nosso primeiro Fute Debate aqui no canal do YouTube da VFTV. Muito obrigado a todos pela audiência. Tchau. Tchau.